Ele era um empresário renomado, mas nenhuma de suas conquistas o preparou para o choro incessante de seu bebê. A madrasta, com doçura e domínio, oferecia mamadeiras que pareciam acalmar, até o dia da revelação. Uma menina de 8 anos surgiu com provas de que o cuidado escondia veneno. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O barulho dos helicópteros cortando o céu de São Paulo mal conseguia competir com o choro estridente que ecoava pela cobertura triplex no Jardim Europa. Augusto Mendonça Vasconcelos, 42 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, caminhava pelo corredor de mármore com seu filho Miguel nos braços, tentando inutilmente acalmá-lo. O bebê de 6 meses, vermelho como um pimentão, contorcia-se em sofrimento. "Miguel, filho, o que está acontecendo com você?" sussurrou Augusto, a voz embargada pelo cansaço acumulado de noites sem dormir. Seus olhos, normalmente astutos e calculistas em reuniões de negócios, agora refletiam apenas desespero paternal. Luísa, a babá contratada há 3 meses, surgiu na porta do quarto com mais uma mamadeira. Era a 4ª tentativa daquela manhã. "Doutor Augusto, o menino não quer nada, já tentei de tudo. Acho que é cólica de novo." A mansão de 1.200 metros quadrados, que já havia sido cenário de festas luxuosas e reuniões decisivas para a economia do país, agora parecia pequena demais para conter o sofrimento do herdeiro Vasconcelos. O choro de Miguel tinha o poder de reduzir a nada toda a fortuna e influência de Augusto. "Tente fazê-lo dormir, Luísa. Preciso tomar um banho antes da reunião com os investidores da Bahia." Enquanto entregava o pequeno nos braços da babá, Augusto sentiu seu celular vibrar. Era Lorena, sua esposa há apenas 8 meses, a 3ª mulher a ocupar esse posto em sua vida. "Amor, como está nosso príncipe?" "Estou terminando a reunião com a ONG e volto logo para casa." Lorena Prado Vasconcelos, 35 anos, era uma mulher deslumbrante, com cabelos castanhos longos e olhos verdes hipnotizantes. Diferente das outras mulheres que passaram pela vida de Augusto, ela não vinha do mundo empresarial, mas sim de projetos sociais. Pelo menos era o que dizia seu currículo impecável. Formada em assistência social pela PUC-Rio, havia trabalhado em diversas ONGs internacionais antes de conhecer Augusto em um evento beneficente na capital fluminense. "Ele não para de chorar, Lorena. Já não sei mais o que fazer. Já estou chegando, meu bem. Você sabe que só comigo ele fica calminho." E era verdade. Por alguma razão que Augusto não compreendia, Miguel só se acalmava completamente nos braços de Lorena. Não de sua mãe biológica, Carolina, que havia falecido em complicações pós-parto, nem nos braços do próprio pai. Era como se Lorena tivesse um toque mágico, um dom especial para acalmar o menino. No jardim impecável da mansão, Dona Zélia, a jardineira que cuidava das orquídeas raras e palmeiras imperiais há mais de 2 décadas, observava tudo com olhos atentos enquanto regava os lírios. Sua filha, Janaína, de 8 anos, brincava entre as roseiras, sempre silenciosa e observadora. "Vem cá, menina, não fica aí perto das rosas que têm espinho", chamou Dona Zélia. Janaína correu até a mãe, os cabelos cacheados balançando sob o sol forte. Vestia um uniforme escolar simples, mas limpo e bem passado. Augusto fazia questão que a filha da jardineira estudasse no melhor colégio do bairro, mesmo que isso custasse mais do que o salário mensal da mãe. "Mãe, o bebê tá chorando de novo. Será que ele tá dodói?" "Não sei, filha. Esse menino chora desde que nasceu. Dizem que é cólica, mas nunca vi cólica durar tanto tempo assim." Dentro da casa, Augusto tomou um banho rápido e vestiu seu terno italiano feito sob medida. Enquanto ajustava a gravata de seda diante do espelho, observava as olheiras profundas que marcavam seu rosto. O Império Vasconcelos, construído por 3 gerações, estava em suas mãos. Dezenas de empreendimentos pelo Brasil, milhares de funcionários, bilhões em contratos. Mas ali, diante do espelho, ele era apenas um pai impotente. O motorista já o aguardava na garagem quando Lorena chegou. Ela entrou como um furacão perfumado, deixando no ar um rastro de Chanel Número 5. Vestia um conjunto de saia e blazer brancos que contrastavam com sua pele bronzeada. "Onde está meu anjinho?" perguntou, já largando a bolsa de grife sobre o sofá e seguindo o som do choro.
Augusto a seguiu até o quarto do bebê, onde Luísa tentava sem sucesso acalmar Miguel. "Me dá ele aqui", disse Lorena, estendendo os braços. No momento em que Miguel foi transferido para os braços da madrasta, algo extraordinário aconteceu. O choro cessou quase instantaneamente. O rosto vermelho do bebê foi relaxando. Os punhos fechados se abriram, e em poucos minutos ele estava quase adormecido. "Viu só? Ele só queria a mamãe dele", sorriu Lorena, beijando a testa do menino. Augusto observava a cena com uma mistura de alívio e culpa. Alívio por ver seu filho finalmente em paz. Culpa por não conseguir proporcionar esse conforto, por depender tanto de uma mulher que conhecia há tão pouco tempo para cuidar daquilo que ele tinha de mais precioso. "Preciso ir. A reunião com os baianos não pode esperar. Vai tranquilo, meu amor. Eu cuido do nosso filho." Nosso filho. Essas palavras sempre causavam um desconforto em Augusto. Miguel era filho dele e de Carolina, mas Lorena havia assumido com tanta naturalidade e dedicação o papel de mãe que, às vezes, até ele esquecia que ela não era a mãe biológica. Na saída, cruzou com Dona Zélia, que entrava na casa carregando um vaso de violetas frescas para a sala de estar. "Bom dia, patrão. O senhor tá com uma cara..." "Noite difícil, Dona Zélia." Miguel não dormiu de novo. A jardineira assentiu com um olhar compreensivo, mas algo em seus olhos parecia querer dizer mais. Augusto não tinha tempo para decifrar. O império chamava. No caminho para o centro financeiro de São Paulo, dentro da blindada Range Rover dirigida por Josias, seu motorista há 15 anos, Augusto tentava se concentrar nos números da próxima reunião. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para casa, para Miguel, para Lorena. "Sabe, Josias, às vezes penso que não nasci para ser pai." O motorista, um homem de poucas palavras e muita lealdade, ajustou o retrovisor para encarar o patrão. "O senhor é um bom pai, Dr. Augusto. Só tá difícil porque perdeu a dona Carolina cedo demais." Carolina. O nome ainda doía como um punhal. Haviam se conhecido na faculdade de engenharia, casados jovens, construído o império juntos. Ela era seu porto seguro, sua conselheira, sua melhor amiga. Perder Carolina no parto de Miguel havia sido o golpe mais duro que Augusto já sofrera. Mais duro que a quebra da Bolsa de 2008, mais duro que a prisão do pai por corrupção em 2015, mais duro que qualquer crise econômica. A Range Rover parou diante do imponente edifício da Vasconcelos Incorporações, no coração da Avenida Paulista. Augusto desceu, ajeitou o terno e tentou deixar para trás, pelo menos pelas próximas horas, suas preocupações paternais. Ali, ele era o presidente, o líder, o homem que não podia demonstrar fraqueza. Mas enquanto subia pelo elevador privativo até a cobertura, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Lorena com uma foto de Miguel, finalmente dormindo em seu berço. "Viu só? Com a mamãe ele sempre melhora. Te amo." Augusto sorriu, mas algo naquela imagem o incomodava. Algo que ele não conseguia identificar, como um sussurro que não se consegue distinguir. Talvez fosse apenas o cansaço. Ou talvez fosse aquela sombra que parecia crescer dentro dele desde que Lorena entrara em sua vida. Uma sombra de dúvida que ele preferia ignorar. Os dias se arrastavam na mansão Vasconcelos, marcados pelo choro constante de Miguel e pela crescente dependência de Augusto em relação a Lorena. Enquanto o império corporativo exigia sua presença física, seu coração permanecia preso ao berço de madeira nobre, onde seu filho se contorcia em sofrimento. Era uma terça-feira, quando o pediatra renomado, Dr. Maurício Albuquerque, retornou à mansão para mais uma consulta. Já era a sexta visita em menos de 2 meses. "As cólicas persistem, mesmo com a medicação que receitei", constatou o médico, após examinar o bebê, que chorava ininterruptamente nos braços de Luísa, a babá. "Talvez tenhamos que fazer exames mais detalhados." Lorena, que observava tudo com atenção, interveio de imediato. "Doutor, eu andei pesquisando e acho que pode ser alergia à proteína do leite. Li sobre isso em um fórum de mães." "Doutor." Maurício ajustou os óculos avaliando a sugestão. "É uma possibilidade, mas precisaríamos confirmar com exames. Os sintomas são semelhantes." "E esses exames não poderiam ser invasivos demais para um bebê tão pequeno?" questionou Lorena, sua voz melodiosa carregada de preocupação.
Não queria submeter Miguel a mais sofrimento. Augusto, que assistia à cena do outro lado do quarto, sentia-se dividido. Por um lado, queria investigar a fundo o que atormentava seu filho. Por outro, confiava no instinto maternal que Lorena demonstrava. "O que você sugere, Lorena?" perguntou, rendendo-se mais uma vez àquela que parecia ter todas as respostas. "Podemos tentar uma fórmula especial sem proteína de leite. Eu mesma preparo as mamadeiras. Sei exatamente como ele gosta." O médico ponderou por alguns instantes. "Podemos tentar essa abordagem por 2 semanas. Se não houver melhora, insisto nos exames." Após a saída do médico, Augusto encontrou Lorena na cozinha, organizando meticulosamente frascos e recipientes na bancada. Havia algo de hipnotizante na forma como ela manuseava cada item, com precisão quase científica. "Você realmente acha que pode ser alergia ao leite?" perguntou, observando-a preparar a nova fórmula. "Confie em mim, Augusto. Já cuidei de muitas crianças nas comunidades onde trabalhei. Algumas tinham sintomas idênticos aos de Miguel." Augusto se aproximou, abraçando-a por trás enquanto ela media o pó da fórmula com exatidão milimétrica. "Não sei o que seria de mim sem você, Lorena. Às vezes penso que foi Carolina quem te enviou." Lorena sorriu, mas seus olhos permaneceram fixos na mamadeira. "Tenho certeza que sim, meu amor." Estava escrito nas estrelas. No jardim, Dona Zélia podava as azaleias, enquanto Janaína brincava próxima à janela da cozinha. A menina, de natureza observadora, parou sua brincadeira quando notou algo estranho nos movimentos de Lorena. A mulher do patrão olhava para os lados como quem verifica se está sendo observada e retirava de sua bolsa um pequeno frasco escuro. "Mãe!" chamou Janaína em voz baixa. "Vem ver uma coisa." Dona Zélia se aproximou, limpando as mãos no avental. "O que foi, menina?" "A dona Lorena está colocando um remédio estranho na mamadeira do bebê." A jardineira observou discretamente pela janela, vendo Lorena adicionar algumas gotas de um líquido à mamadeira já preparada. "Deve ser o remédio para a cólica, filha. Volta para sua brincadeira." Mas algo no olhar de Dona Zélia denunciava inquietação. Em mais de 20 anos trabalhando para a família Vasconcelos, ela havia desenvolvido um sexto sentido para situações suspeitas. Dentro da casa, Lorena terminava de preparar a mamadeira enquanto conversava animadamente com Augusto sobre a inauguração de um novo empreendimento em Fortaleza. "Você precisa ir, Augusto. É importante que você esteja presente. Eu fico com Miguel, não se preocupe." "São 3 dias, Lorena. E se ele piorar? Ele vai ficar bem comigo. Sempre fica, não é?" Augusto não podia negar essa verdade. Miguel realmente parecia melhorar nos braços de Lorena, mesmo que esses momentos de paz fossem cada vez mais breves e espaçados. Naquela noite, após dar a mamadeira preparada por Lorena, Miguel teve uma das piores crises. Seu choro, antes persistente, transformou-se em gritos de dor. Seu pequeno corpo se contorcia de forma alarmante, as perninhas encolhidas contra o abdômen inchado. "Meu Deus, o que está acontecendo?" perguntou Augusto em pânico. Lorena, surpreendentemente calma, tomou o bebê nos braços. "É só uma crise mais forte. Já vai passar." E de fato, após quase 2 horas de sofrimento intenso, Miguel finalmente adormeceu, exausto. Augusto, igualmente esgotado, caiu no sono, enquanto observava Lorena ninando o filho com uma canção de ninar. Nas semanas seguintes, o padrão se repetiu. Miguel sofria crises terríveis após as mamadeiras, especialmente aquelas preparadas por Lorena. Depois, como por milagre, se acalmava nos braços da madrasta, criando um ciclo de sofrimento e alívio que mantinha Augusto em constante estado de gratidão e dependência. A única pessoa que parecia notar algo estranho era Janaína. A menina, com a curiosidade natural de uma criança de 8 anos, começou a observar Lorena com maior atenção. Notava como ela sempre fazia questão de preparar pessoalmente as mamadeiras, como guardava sua bolsa em lugares inacessíveis, como descartava frascos vazios no lixo externo, longe dos olhos de todos. Uma tarde, enquanto brincava de esconde-esconde com as outras crianças dos funcionários, Janaína se escondeu no closet principal, entre os vestidos elegantes de Lorena. Foi ali, agachada entre sedas e cachemires, que encontrou uma caixa de sapatos contendo vários frascos idênticos ao que vira Lorena usar nas mamadeiras. Curiosa, pegou um dos frascos e o guardou no bolso de seu vestido. Mais tarde,
Quando todos estavam ocupados com a visita de um importante político à mansão, ela mostrou sua descoberta para Dona Zélia. Mamãe, olha o que eu achei no quarto da Dona Lorena. Dona Zélia examinou o frasco com cuidado. Havia um símbolo de perigo no rótulo e instruções escritas em letras pequenas. Onde você achou isso, Janaína? E por que estava mexendo nas coisas da patroa? Eu não estava mexendo, mãe. Estava brincando de esconde-esconde e vi a caixa. Tem um monte desses lá. A jardineira, que sabia ler com dificuldade, tentou decifrar o rótulo. Conseguiu entender apenas algumas palavras. Perigo, uso laboratorial, manter longe de crianças. Isso não é coisa boa, Janaína. Mas não podemos ficar com isso, vou guardar de volta. Mas, mãe, ela coloca isso na mamadeira do Miguel. Eu vi. Dona Zélia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A lealdade de anos à família Vasconcelos falou mais alto. Tem certeza, filha? Não pode estar enganada? Tenho sim, mãe. Ela faz isso todo dia. Coloca umas gotinhas quando acha que ninguém está vendo. A jardineira ficou em silêncio, pensativa. Não podia acusar a esposa do patrão sem provas concretas. Mas também não podia ignorar o que a filha dizia, especialmente considerando o sofrimento constante do pequeno Miguel. Vamos fazer assim. Eu vou ficar de olho na Dona Lorena e você promete não falar disso com ninguém, está bem? E devolva esse frasco antes que notem que sumiu. Janaína assentiu relutante, mas em seu coração infantil sabia que algo terrível estava acontecendo naquela casa luxuosa. Os dias seguintes foram de observação silenciosa. Dona Zélia reorganizou seus horários de trabalho no jardim para coincidir com os momentos em que Lorena preparava as mamadeiras de Miguel. De longe, através das amplas janelas da cozinha, ela podia ver os movimentos precisos da patroa. E foi numa tarde chuvosa de setembro que suas suspeitas se confirmaram. Lorena, pensando estar sozinha, retirou da bolsa o mesmo frasco que Janaína havia encontrado e adicionou várias gotas ao leite de Miguel. Em seguida, agitou a mamadeira vigorosamente e saiu em direção ao quarto do bebê, um sorriso enigmático nos lábios. Naquela mesma noite, Miguel teve a pior crise até então. Seus gritos eram tão angustiantes que até os seguranças da entrada principal da mansão podiam ouvi-los. Augusto, desesperado, queria chamar uma ambulância, mas Lorena o convenceu de que era apenas uma fase. Todas as crianças passam por isso, amor. Confie em mim, vai passar. E como sempre, passou. Após horas de sofrimento insuportável, Miguel adormeceu nos braços de Lorena, enquanto ela cantarolava suavemente uma canção de ninar. Augusto, observando a cena, sentiu uma gratidão imensa pela mulher que parecia ser a única capaz de aliviar o sofrimento de seu filho. O que ele não sabia era que Dona Zélia havia testemunhado tudo, e que naquele momento ela tomava a decisão mais difícil de sua vida. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela quinta-feira, transformando as ruas elegantes do Jardim Europa em pequenos rios. Na mansão Vasconcelos, a tempestade externa parecia refletir o turbilhão que se formava no coração de Dona Zélia. Depois de dias observando Lorena e suas atitudes suspeitas, a jardineira não conseguia mais conter sua preocupação. Não posso ficar calada, murmurou para si mesma, enquanto regava as samambaias da varanda. Aquele menino está sofrendo. Do outro lado da mansão, Augusto se preparava para uma videoconferência com investidores chineses interessados na expansão da Vasconcelos Incorporações para o mercado asiático. Vestia um terno azul marinho impecável, mas seus olhos vermelhos denunciavam mais uma noite sem dormir. Doutor Augusto, chamou Luísa, a babá, batendo suavemente na porta do escritório. O senhor pediu para avisar quando fossem 10 horas. Obrigado, Luísa. Como está o Miguel? Dormindo agora, senhor. A dona Lorena acabou de dar a mamadeira e ele pegou no sono. Augusto assentiu, tentando ignorar o aperto no peito. Ultimamente, o sono de Miguel após as mamadeiras de Lorena vinha acompanhado de um silêncio quase sobrenatural, como se o pequeno corpo estivesse tão exausto de sofrer que não restava energia nem para sonhar. A videoconferência começou pontualmente. Augusto Vasconcelos, o empresário implacável e visionário, assumiu seu papel com a precisão de sempre. Ninguém diria, pela maneira como ele conduzia a reunião, que por trás daquela fachada de confiança existia um homem destroçado pela impotência de não conseguir aliviar o sofrimento do próprio filho.
No jardim, Janaína brincava com um guarda-chuva colorido, pulando entre as poças d'água que se formavam no caminho de pedras. De repente ela parou. Através da janela da cozinha, viu Lorena preparando outra mamadeira. A menina se aproximou silenciosamente, protegida da chuva pelo beiral, e observou. Lorena olhava constantemente para os lados, verificando se estava sozinha. Abriu sua bolsa de grife e retirou o já familiar frasco escuro. Com uma precisão quase cirúrgica, adicionou 6 gotas ao leite. Janaína contou, seus lábios movendo-se silenciosamente. 6 gotas, mais do que das outras vezes. Sem pensar 2 vezes, a menina correu para dentro da casa, deixando um rastro de água pelo chão de mármore. Passou direto pela mãe, que vinha do lavabo, e seguiu para o escritório onde sabia que Augusto estaria. Janaína, volta aqui, menina. Tá molhando tudo, gritou Dona Zélia, mas a filha já estava longe. Janaína parou ofegante diante da porta do escritório. Podia ouvir a voz grave de Augusto falando em inglês com os investidores. Hesitou por um momento, mas o pensamento do pequeno Miguel sofrendo lhe deu coragem. Bateu na porta primeiro timidamente, depois com mais força. A porta se abriu e Josias, o motorista que agora ajudava na organização da reunião, apareceu com expressão severa. O que foi, menina? O patrão está ocupado. Preciso falar com ele. É importante. É sobre o bebê. Josias hesitou, olhando para trás, onde Augusto gesticulava diante da tela do computador. Não pode esperar? Não. A moça está colocando veneno no leite dele. As palavras saíram mais alto do que Janaína pretendia. Dentro do escritório, Augusto parou no meio de uma frase. Os executivos chineses na tela pareceram confusos com a interrupção. Um momento, senhores, disse Augusto em inglês, antes de virar-se para a porta. O que está acontecendo aí, Josias? O motorista, visivelmente constrangido, tentou afastar Janaína. Nada não, doutor. É só a filha da Dona Zélia. Já vou levá-la daqui. Mas Augusto já havia visto o rosto aflito da menina. Gentlemen, I need a 5-minute break. Please excuse me, disse aos investidores antes de encerrar temporariamente a chamada. Levantou-se e caminhou até a porta, onde Janaína esperava com os olhos arregalados de medo e determinação. O que houve, Janaína? Por que está tão agitada? A menina respirou fundo, reunindo toda a coragem que seus 8 anos podiam oferecer. Seu Augusto, a dona Lorena está colocando um remédio ruim na mamadeira do Miguel. Eu vi. Ela faz isso escondido, todo dia. Augusto franziu o senho, tentando processar o que acabara de ouvir. Que remédio, Janaína? Do que você está falando? Um remédio num vidro escuro, com uma caveira desenhada. Ela guarda vários na caixa de sapato dela. Eu vi ela colocando 6 gotas agora. Das outras vezes ela colocava menos. Nesse momento, Dona Zélia apareceu ofegante após correr pelos corredores da mansão. Me desculpe, doutor Augusto. A Janaína está inventando histórias. Vem, menina, deixa o patrão trabalhar. Mas Augusto ergueu a mão, pedindo silêncio. Espere, Dona Zélia. Janaína, você tem certeza do que está dizendo? É uma acusação muito séria. A menina assentiu enfaticamente. Tenho sim, senhor. E o Miguel sempre fica pior depois. Ele chora muito, se contorce todo. Aí depois ele dorme, mas é porque está cansado de tanto sofrer. Augusto sentiu o sangue gelar em suas veias. As palavras de Janaína conectavam pontos que ele, cego pela confiança e pelo cansaço, não conseguira ver. Onde está Lorena agora? Perguntou sua voz quase um sussurro. Na cozinha, doutor, respondeu Dona Zélia, já não tentando mais silenciar a filha. Ela está preparando a mamadeira do menino. Sem dizer mais nada, Augusto saiu do escritório a passos largos. Josias, Dona Zélia e Janaína o seguiram pelo corredor, uma procissão silenciosa movida pela urgência. Na cozinha, Lorena cantarolava baixinho enquanto agitava a mamadeira. Vestia um conjunto de linho branco que a fazia parecer quase angelical sob a luz difusa da cozinha. Ao perceber a presença de Augusto e os outros, seu sorriso vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Amor, achei que estivesse em reunião. Miguel acordou, estou preparando o leitinho dele. Augusto observou a mamadeira nas mãos dela e depois olhou para Janaína, que se escondia parcialmente atrás da mãe. O que você está colocando no leite dele, Lorena? A pergunta, feita em tom calmo, causou um silêncio opressor na cozinha. Lorena riu como se aquilo fosse um absurdo. Como assim?
É só a fórmula especial que o doutor Maurício recomendou. Posso ver? Pediu Augusto, estendendo a mão. Lorena hesitou por uma fração de segundo, mas entregou a mamadeira. Augusto a examinou, olhando em seguida para a bancada onde os ingredientes estavam dispostos. Cadê sua bolsa? Perguntou, ainda mantendo a calma. Minha bolsa? Por que você quer minha bolsa? Por favor, Lorena. Onde está sua bolsa? O sorriso de Lorena desapareceu completamente, dando lugar a uma expressão defensiva. No nosso quarto. Mas não entendo por que você está me questionando assim, na frente dos empregados. Augusto ignorou o comentário e se virou para Josias. Por favor, vá até o quarto e traga a bolsa da Lorena. Augusto, protestou Lorena, sua voz subindo uma oitava. O que está acontecendo? Por que está me tratando assim? Estou tentando entender por que meu filho sofre tanto, Lorena. E por que ele só se acalma com você depois de horas de agonia? O rosto de Lorena empalideceu. Seus olhos verdes, normalmente tão sedutores, agora vagavam nervosamente pela cozinha, como se buscassem uma rota de fuga. É porque eu tenho jeito com crianças, você sabe disso. Trabalhei anos com bebês carentes. Josias retornou com a bolsa de Lorena, uma peça cara de couro italiano. Augusto a pegou e, apesar dos protestos da esposa, começou a vasculhar seu conteúdo. No fundo da bolsa, escondido entre lenços e maquiagem, estava o frasco escuro que Janaína havia descrito. Augusto o retirou, examinando o rótulo com crescente horror. O que é isso, Lorena? Um suplemento natural, respondeu rapidamente. Para ajudar na digestão, uma colega da ONG me recomendou. Augusto leu o rótulo em voz alta. Estimulante sintético para uso laboratorial, contraindicado para crianças e gestantes. Pode causar cólicas severas, irritabilidade e distúrbios do sono. Isso é um suplemento natural, Lorena? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena abriu a boca várias vezes, mas nenhuma explicação convincente parecia surgir. Você tem ideia do que fez? Continuou Augusto, sua voz agora trêmula de raiva contida. Você envenenou meu filho, deliberadamente, por semanas. Não, não é veneno, protestou Lorena, lágrimas começando a escorrer por seu rosto perfeito. É apenas algo para... Para quê, Lorena? Para torturá-lo? Para fazê-lo depender de você? Para que eu dependesse de você? Nesse momento, o choro de Miguel ecoou pelo corredor. Luísa apareceu na porta da cozinha, confusa com a cena que encontrou. Doutor, o Miguel acordou. Está com fome. Augusto sentiu seu coração apertar. Entregou o frasco a Josias e se virou para Dona Zélia. Por favor, prepare uma mamadeira, apenas com a fórmula normal, nada mais. A jardineira, que nunca havia preparado uma mamadeira na vida, assentiu determinada e começou a trabalhar sob o olhar atento de Augusto. Lorena, percebendo a gravidade da situação, mudou de tática. Suas lágrimas se intensificaram e ela caiu de joelhos no chão de mármore. Augusto, me perdoa. Eu só queria ajudar. O Miguel tinha tantas cólicas, estava sofrendo tanto. Achei que isso pudesse aliviar. Causando mais dor? Questionou Augusto, incrédulo. Que tipo de lógica perversa é essa? Ele precisava de mim, você precisava de mim, soluçou Lorena. Depois que a Carolina se foi, você estava tão perdido. Eu só queria ser necessária, ser amada. A confissão, misturada com manipulação emocional, deixou todos os presentes em choque. Janaína, ainda escondida atrás da mãe, observava a cena com olhos arregalados, tentando compreender a maldade adulta que acabara de desvendar. Dona Zélia terminou de preparar a mamadeira e a entregou a Augusto, que a pegou com mãos trêmulas. Josias, ligue para o Dr. Maurício, diga que é emergência, e depois ligue para meu advogado. O motorista assentiu e saiu rapidamente da cozinha. E quanto a você, continuou Augusto, olhando para Lorena, que ainda chorava no chão, não se aproxime do meu filho. Nunca mais. Virando-se para sair, Augusto parou ao lado de Janaína e se abaixou até ficar na altura dos olhos da menina. Obrigado, Janaína. Você salvou meu filho hoje. A pequena sorriu timidamente, orgulhosa por ter feito a coisa certa, mesmo com medo. Enquanto caminhava em direção ao quarto de Miguel, Augusto sentia como se um véu tivesse sido levantado de seus olhos. A confiança cega havia quase custado a saúde, talvez até a vida de seu filho. E tudo por quê? Porque ele estava vulnerável, sozinho, desesperado por ajuda. Mas agora,
Com a mamadeira limpa nas mãos e a verdade exposta, ele jurou a si mesmo que nunca mais colocaria a segurança de Miguel em risco. Nunca mais confiaria cegamente em ninguém quando se tratasse de seu filho. Atrás dele, o choro de Lorena ecoava pelos corredores da mansão, misturando-se à tempestade que castigava São Paulo. Mas pela primeira vez em meses, Augusto não se sentia afetado por aquelas lágrimas. A única coisa que importava agora era o pequeno ser que o aguardava, finalmente livre do veneno que o atormentava. A noite que se seguiu à descoberta foi a mais longa na vida de Augusto Vasconcelos. Sentado na poltrona ao lado do berço de Miguel, ele observava cada movimento do filho, cada respiração, como se pudesse apagar com sua vigilância os meses de sofrimento a que o bebê fora submetido. Dr. Maurício havia chegado em menos de 1 hora, alarmado pelo tom urgente de Josias ao telefone. Após examinar Miguel e analisar o frasco encontrado na bolsa de Lorena, seu semblante se tornara grave. Isso é tremocitina sintética, explicara o médico, segurando o frasco com luvas. Um estimulante usado em experimentos laboratoriais para induzir estresse em cobaias. Causa cólicas severas, agitação extrema e, após o efeito máximo, um estado de exaustão semelhante ao torpor. E quais são os efeitos a longo prazo? Perguntara Augusto, sua voz mal disfarçando o pânico. Difícil precisar sem exames detalhados, mas em crianças pequenas, especialmente bebês, pode causar desde problemas digestivos crônicos até complicações neurológicas permanentes. A palavra que o médico evitara usar, danos, pairava no ar como uma sentença. Augusto fechara os olhos tentando conter a raiva que ameaçava consumi-lo. Lorena havia sido levada para um dos quartos de hóspedes, sob vigilância constante de Josias. Quando o advogado de Augusto, Dr. Fernando Caldeira, chegou à mansão por volta das 9 da noite, a situação já estava parcialmente controlada. Precisamos registrar um boletim de ocorrência, orientou o advogado após ouvir toda a história. Isso é tentativa de lesão corporal gravíssima contra uma criança, possivelmente com outras implicações criminais. E quanto a ela? Perguntou Augusto, referindo-se a Lorena. Por enquanto, mantenha-a aqui. Se ela fugir, parecerá ainda mais culpada. Amanhã cedo traremos a polícia. Agora, na quietude da madrugada, apenas com o som suave da respiração de Miguel preenchendo o quarto, Augusto refletia sobre como havia sido tão facilmente enganado. Como pudera confiar tão cegamente em alguém que conhecia há tão pouco tempo? Como entregara o bem mais precioso de sua vida, seu filho, nas mãos de uma estranha? A resposta era simples e dolorosa. Desespero. O desespero de um homem viúvo tentando administrar um império empresarial enquanto criava sozinho um recém-nascido. O desespero de quem busca uma tábua de salvação no meio do oceano, sem tempo para verificar se aquela madeira é segura. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a iluminar o quarto, Miguel despertou. Pela primeira vez em meses, seu despertar não foi acompanhado de choro desesperado, mas de um leve resmungo e olhos curiosos que miravam o pai com atenção. "Bom dia, meu campeão", sussurrou Augusto, pegando o filho no colo. "Hoje começa uma nova vida para nós." Após dar banho em Miguel, algo que raramente fazia, sempre delegando a Luísa ou Lorena, Augusto o levou para a cozinha. Dona Zélia já estava lá, preparando o café da manhã com a ajuda de Janaína, que parecia especialmente animada naquela manhã. "Olha só quem está aqui", sorriu a jardineira ao ver pai e filho. "E com uma carinha tão boa. É a primeira manhã sem choro em meses", confirmou Augusto. "Acho que podemos dizer que temos um milagre a agradecer a Janaína." A menina sorriu timidamente, enquanto ajudava a mãe a cortar frutas. "Eu só fiz o que achei certo, seu Augusto. E foi a coisa mais corajosa que alguém poderia ter feito." Dona Zélia preparou a mamadeira de Miguel sob o olhar atento de Augusto. Ele observava cada movimento, cada ingrediente, como se estivesse memorializando o processo para nunca mais permitir que ninguém o enganasse. Enquanto Miguel tomava tranquilamente sua mamadeira nos braços do pai, Dr. Fernando retornou à mansão, acompanhado de 2 delegados da Polícia Civil. Augusto os recebeu na biblioteca, mantendo Miguel consigo o tempo todo. "O senhor entende que precisamos de provas concretas para prosseguir com a acusação, certo?"
explicou a delegada Raquel Monteiro, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes. O depoimento de uma criança de 8 anos por si só não será suficiente. Tenho o frasco com as digitais dela, respondeu Augusto. E o diagnóstico do pediatra confirmando a presença da substância no organismo do Miguel. Isso é um bom começo, assentiu o outro delegado, André Ribeiro. Mas precisamos de mais. Precisamos estabelecer um padrão de comportamento. Provar que não foi um incidente isolado. Augusto trocou olhares com seu advogado, que assentiu discretamente. Tenho uma ideia, disse finalmente. Mas vou precisar da ajuda de vocês. Nas horas seguintes, enquanto os policiais tomavam os depoimentos de todos os funcionários da casa, Augusto colocou em prática seu plano. Com a ajuda de uma empresa de segurança indicada pelos delegados, instalou câmeras discretas em pontos estratégicos da mansão, na cozinha, no quarto de Miguel, nos corredores e, principalmente, no quarto de hóspedes, onde Lorena estava. Ela deve ter mais frascos escondidos, explicou Augusto, e provavelmente tentará se livrar deles quando perceber que estamos investigando. As câmeras foram instaladas profissionalmente, imperceptíveis a olho nu. Augusto recebeu acesso a um aplicativo em seu celular que lhe permitia monitorar todas as imagens em tempo real. Enquanto isso, Dr. Maurício retornou com os resultados preliminares dos exames de Miguel. Encontramos traços da substância no sangue e na urina, confirmou o médico. Felizmente, a concentração não é tão alta quanto eu temia inicialmente. Se a exposição for interrompida agora, as chances de recuperação total são excelentes. Augusto sentiu um alívio imenso ao ouvir aquelas palavras. Sua maior preocupação era que Miguel sofresse consequências permanentes pela maldade calculada de Lorena. Quanto tempo vai levar para eliminar completamente a substância do organismo dele? Perguntou. Alguns dias. Vamos monitorar de perto. Recomendo exames semanais pelos próximos meses só para garantir. Por volta do meio-dia, Augusto decidiu que era hora de confrontar Lorena novamente. Desta vez, porém, seria um confronto calculado, estratégico, com o objetivo de coletar provas e não apenas de extravasar sua raiva. Deixando Miguel aos cuidados de Luísa e com os delegados acompanhando tudo através das câmeras recém-instaladas, Augusto dirigiu-se ao quarto de hóspedes. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Lorena estava sentada junto à janela, olhando para o jardim. Ainda usava o conjunto de linho branco da véspera, agora amarrotado. Seu rosto, normalmente impecável, mostrava sinais evidentes de uma noite mal dormida. Vim conversar, disse Augusto, mantendo-se a uma distância segura. Lorena se virou, seus olhos vermelhos de choro parecendo momentaneamente esperançosos. Augusto, me perdoa. Eu posso explicar tudo. Estou ouvindo. Ela se levantou, aproximando-se cautelosamente. Eu só queria ajudar. Miguel sofria tanto com as cólicas, e aquela substância... Me disseram que acalmaria a dor. Quem disse isso? Lorena hesitou, seus olhos vagando pelo quarto como se buscassem uma resposta. Uma colega da ONG. Ela trabalhava com crianças na África. Disse que usavam isso lá para casos extremos. Augusto manteve a expressão neutra, apesar da óbvia mentira. E por que você escondia o frasco? Por que adicionava a substância às escondidas? Porque sabia que você não aprovaria. Que pensaria exatamente o que está pensando agora. Mas juro, Augusto, eu só queria o bem do Miguel. O bem dele, repetiu Augusto, seu controle ameaçando escapar. Ele gritava de dor, Lorena, se contorcia como se estivesse sendo torturado. Que tipo de bem é esse? Lorena começou a chorar novamente. Um choro que antes derreteria o coração de Augusto, mas que agora só o deixava mais alerta. Era temporário. Depois ele se acalmava nos meus braços, lembra? Só eu conseguia acalmá-lo, porque você era a causa da dor dele, Lorena. Você o envenenava e depois fingia ser a salvadora. A acusação direta fez Lorena recuar, como se tivesse levado um tapa. Por um breve momento, sua máscara caiu. Seus olhos antes suplicantes endureceram. Você não entende nada, Augusto. Sem mim, você não conseguiria cuidar dele. Sem mim, você estaria perdido. Como se eu não estivesse perdido agora, rebateu ele. Confiei em você. Entreguei meu filho, minha casa, minha vida nas suas mãos. Lorena se aproximou mais. Sua voz agora um sussurro sedutor. E ainda pode confiar. Isso foi um erro, admito.
Mas posso consertar tudo. Somos uma família, Augusto. Você, eu e Miguel. Augusto deu um passo para trás, mantendo a distância. Quem é você, Lorena, de verdade? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Do que está falando? Sou sua esposa, a mulher que você ama. Estou falando da sua identidade real, seu passado, as ONGs onde supostamente trabalhou, sua experiência com crianças. Lorena empalideceu visivelmente. Você está confuso, Augusto. É o estresse, a falta de sono. Talvez devêssemos chamar seu médico. Já chamei, e chamei a polícia também. As palavras causaram o efeito esperado. O rosto de Lorena transformou-se completamente, do falso carinho para algo próximo do pânico. A polícia? Por quê? Foi só um remédio caseiro, um erro de julgamento. Tremocitina sintética não é um remédio caseiro, Lorena. É uma substância controlada, usada em laboratórios para induzir estresse em animais de experimento. Lorena recuou até encostar na parede, seus olhos agora calculando freneticamente. Você não pode provar nada. É minha palavra contra a de uma criada e sua filha. Quem você acha que um juiz vai acreditar? Augusto sorriu sem humor. Não é mais só a palavra delas. Miguel passou por exames hoje cedo. A substância está no sangue dele, Lorena. E aposto que vamos encontrar muito mais provas quando investigarmos você a fundo. Nesse momento, o celular de Augusto vibrou em seu bolso. Era uma notificação do aplicativo das câmeras. Algo estava acontecendo em outro cômodo da casa. Preciso ir, disse ele, dirigindo-se à porta. Fique aqui e reflita sobre suas escolhas. A polícia vai querer conversar com você em breve. Assim que saiu do quarto, Augusto verificou o celular. A câmera do closet principal havia detectado o movimento. Lorena obviamente tinha outro esconderijo e alguém estava mexendo nele. Apressando o passo, Augusto dirigiu-se ao quarto principal, seu coração acelerando a cada passo. Quando abriu a porta, encontrou Luísa, a babá, ajoelhada diante do closet, remexendo nervosamente entre os sapatos de Lorena. Luísa, o que está fazendo? A babá levantou-se num salto, o rosto pálido como papel. Doutor Augusto, eu estava arrumando os sapatos da patroa. Mas na mão de Luísa havia um frasco idêntico ao que fora encontrado na bolsa de Lorena. E dentro da caixa de sapatos que ela tentava esconder com o corpo, Augusto podia ver pelo menos mais 10 frascos semelhantes. Você sabia, constatou ele, sua voz baixa de decepção. Você sabia o tempo todo. A descoberta de Luísa com os frascos no closet foi como uma segunda onda de tsunami atingindo Augusto. A traição não vinha apenas de Lorena, mas também daquela que ele confiara para cuidar diretamente de Miguel. Desde quando você sabia? Perguntou Augusto, sua voz trêmula de raiva contida. Luísa deixou cair o frasco, que rolou pelo piso de madeira nobre. Suas mãos tremiam e grandes gotas de suor escorriam por sua testa. Doutor Augusto, não é o que parece? Responda à pergunta, Luísa. Desde quando você sabia o que Lorena estava fazendo com meu filho? A babá desabou no chão, as pernas cedendo sob o peso da culpa. Seus soluços ecoavam pelo quarto enquanto ela tentava articular palavras entre o choro. Desde o segundo mês, eu vi ela colocando as gotas uma noite, quando o senhor estava viajando para o Rio. Augusto sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O segundo mês. Miguel havia sofrido por quase 4 meses, enquanto 2 mulheres em quem confiava conspiravam contra um bebê indefeso. Por quê? Por que você não me contou? Luísa ergueu o rosto marcado por lágrimas e maquiagem borrada. Ela me ameaçou, doutor. Disse que ia me denunciar por roubo, que ia plantar joias dela nas minhas coisas. Eu ia perder meu emprego, talvez até ir para a cadeia. Tenho 3 filhos para criar sozinha. A justificativa, embora compreensível de certo modo, soava vazia diante do sofrimento de Miguel. Augusto fechou os olhos por um momento, tentando controlar a avalanche de emoções que ameaçava consumi-lo. Você vai contar tudo isso à polícia. Cada detalhe. Nesse momento, um dos delegados que havia acompanhado tudo pelas câmeras apareceu na porta do quarto. Senhor Vasconcelos, precisamos registrar esse novo desenvolvimento. Luísa foi levada para prestar depoimento formal, enquanto os investigadores coletavam os frascos e outros possíveis indícios no closet. Augusto, sentindo-se sufocado pela própria casa, dirigiu-se ao jardim. Precisava de ar, de espaço.
de alguma distância daquele cenário de traição que sua vida havia se tornado. No jardim, encontrou Dona Zélia podando as roseiras, com Janaína brincando próximo ao pequeno lago ornamental. A menina, ao vê-lo, acenou timidamente. Havia uma inocência em seu gesto que contrastava dolorosamente com a maldade que Augusto acabara de descobrir dentro de sua própria casa. "Como está o Miguel, patrão?" perguntou Dona Zélia, limpando o suor da testa com o antebraço. "Melhor, Dona Zélia, finalmente dormindo sem dor." A jardineira assentiu, seu olhar carregado de uma sabedoria simples que Augusto só agora começava a valorizar. "Sabe, doutor Augusto, às vezes a gente confia nas pessoas erradas porque elas parecem certas por fora. É que nem planta. Tem umas que são bonitas, mas venenosas." "A Luísa sabia", confessou Augusto, sentindo necessidade de compartilhar o peso daquela revelação. Ela sabia o que Lorena estava fazendo e não fez nada para impedir. Dona Zélia suspirou profundamente, apoiando-se na tesoura de poda. "O medo faz isso com as pessoas, doutor. Faz elas fecharem os olhos para o que não querem ver. E a coragem? De onde vem a coragem, Dona Zélia?" A jardineira olhou para Janaína, que agora alimentava os peixes coloridos do lago. "Vem do coração puro. As crianças têm isso mais que a gente. Elas ainda não aprenderam a calcular consequências, só sabem o que é certo e o que é errado." Augusto seguiu o olhar de Dona Zélia, observando a pequena Janaína. Era verdade. A única pessoa em toda aquela mansão que tivera coragem de enfrentar Lorena e expor a verdade havia sido uma menina de 8 anos. "Seu Augusto", chamou a delegada Raquel, aproximando-se pelo caminho de pedras do jardim. "Conseguimos mais informações sobre sua esposa." Augusto voltou à realidade, lembrando-se que uma investigação estava em andamento. "Alguma novidade?" "Várias, na verdade, e nenhuma boa." Voltaram para dentro da casa, dirigindo-se ao escritório de Augusto, onde o delegado André já os aguardava, acompanhado de Dr. Fernando. Sobre a mesa de mogno, vários documentos estavam espalhados. "Lorena Prado não existe", começou a delegada sem rodeios. "Pelo menos não a Lorena Prado que você conhece. Seu nome verdadeiro é Débora Cristina Almeida, nascida em Manaus, 39 anos, não 35 como ela alega." Augusto sentou-se pesadamente na cadeira de couro, tentando absorver aquela informação. "Como descobriram tão rápido?" "Temos um sistema integrado agora", explicou André. "E sua esposa?" "Bem, Débora, já tem um histórico com a polícia. Nada que tenha resultado em condenação, mas várias denúncias e investigações arquivadas por falta de provas." Dr. Fernando, que até então observava em silêncio, entregou uma pasta a Augusto. "Consegui acesso a alguns processos civis também. Parece que ela tem um padrão, Augusto. Todas as denúncias seguem um roteiro semelhante." Augusto abriu a pasta com mãos trêmulas. A primeira página continha a foto de Débora, Lorena, mas com cabelo diferente, mais curto e escuro. Abaixo havia um resumo de um processo de 2017, movido por um empresário de Belo Horizonte, alegando que ela havia se aproximado dele após a morte de sua esposa, ganhado sua confiança e, posteriormente, tentado envenenar seu filho de 2 anos. "O caso foi arquivado", continuou o Dr. Fernando. "Ele retirou a queixa repentinamente sem explicação. Provavelmente foi ameaçado ou subornado", complementou a delegada. "Há outros casos similares em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, sempre com o mesmo padrão: homens ricos, recentemente viúvos ou divorciados com filhos pequenos." Augusto folheou a pasta cada página, revelando um novo horror. Em alguns casos, as crianças haviam tido complicações de saúde graves. Em um caso específico, em Salvador, a criança havia desenvolvido problemas neurológicos permanentes. "Por quê? Qual é o objetivo?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Dinheiro, principalmente", respondeu André. No caso de Salvador, ela conseguiu que o pai incluísse uma pensão vitalícia para ela no testamento, alegando que seria a única capaz de cuidar da criança devido às necessidades especiais que, ironicamente, ela mesma havia causado. "Mas há algo mais", acrescentou Raquel, seu tom mais grave. "Achamos que ela não age sozinha." Essa revelação fez Augusto erguer os olhos da pasta. "Como assim?" "Os padrões são muito similares, muito organizados.
E há evidências de comunicação entre Débora e outras mulheres que seguem o mesmo modus operandi. Acreditamos que exista uma rede, um grupo organizado que mira deliberadamente homens em situação vulnerável. A ideia de que sua tragédia pessoal era parte de um esquema maior, mais calculado e frio do que ele poderia imaginar, era quase insuportável. E Luísa? Ela faz parte disso também? Raquel e André trocaram olhares. Ainda estamos investigando, mas parece que não. Pelo que conseguimos apurar até agora, ela foi cooptada depois, provavelmente com ameaças, como alegou. Dr. Fernando fechou sua pasta e olhou seriamente para Augusto. Precisamos discutir seus próximos passos, Augusto. Isso vai além de um caso isolado de envenenamento. Estamos falando de uma organização criminosa complexa, possivelmente com ramificações em várias cidades. A mídia vai cair matando quando descobrir. A menção à mídia fez Augusto lembrar-se de sua posição pública. A Vasconcelos Incorporações era uma das maiores construtoras do país, com ações na bolsa e milhares de empregos dependendo de sua estabilidade. Um escândalo dessa magnitude poderia afetar não apenas sua reputação pessoal, mas toda a estrutura corporativa que ele e seu pai haviam construído. "O que você sugere?" perguntou ao advogado. "Controle de danos. Precisamos nos antecipar à narrativa. Você é a vítima aqui, Augusto, mas se não agirmos rapidamente, a história pode ser distorcida." Enquanto discutiam estratégias, Josias bateu à porta do escritório. "Dr. Augusto tem um problema." "Qual?" "A dona Lorena. Quer dizer, a Débora. Ela está querendo falar com o senhor. Diz que tem informações importantes." Augusto olhou para os delegados que pareceram intrigados. "Pode ser uma tentativa de manipulação", alertou Raquel. "Mas também pode ser uma oportunidade de obter mais informações sobre a rede." "Vamos ouvir o que ela tem a dizer", decidiu Augusto. "Mas não sozinha comigo. Quero vocês dois presentes." Lorena Débora foi trazida ao escritório por Josias. Ela havia se recomposto desde o último encontro com Augusto. Usava agora um vestido simples. Havia prendido o cabelo e removido a maquiagem, como se tentasse passar uma imagem de simplicidade e sinceridade. "Augusto", começou ela ignorando a presença dos delegados, "precisamos conversar em particular. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente deles", respondeu Augusto friamente. O rosto de Débora endureceu momentaneamente, mas ela rapidamente retomou a expressão de vulnerabilidade. "Eu sei que errei. Sei que fiz algo terrível. Mas eu posso explicar, posso consertar." "Consertar como, senhora Débora?" interrompeu a delegada, enfatizando o nome verdadeiro. O uso do nome real fez Débora empalidecer. Ela olhou para Augusto com olhos suplicantes. "O que eles te disseram?" "São mentiras, Augusto. Meu nome é Lorena, você me conhece." "Não, eu não te conheço", rebateu Augusto. "Nunca conheci. A mulher com quem me casei não existe." Débora tentou se aproximar, mas o delegado André a impediu com um gesto. "Vamos direto ao ponto", disse Raquel. "Sabemos que você não age sozinha. Sabemos sobre os outros casos em Belo Horizonte, Salvador e Rio. Sabemos que existe uma organização por trás disso tudo." Pela primeira vez desde que entrara no escritório, Débora pareceu genuinamente assustada. Seus olhos saltaram de Raquel para André, depois para Augusto, calculando freneticamente. "Não sei do que estão falando", tentou negar, mas sua voz tremeu. "Temos provas suficientes para indiciá-la por tentativa de lesão corporal grave contra uma criança", continuou Raquel. "Isso por si só já renderá anos de prisão. Mas se você colaborar, identificar os outros membros da organização, talvez possamos negociar algum benefício." "Negociar?", repetiu Débora, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. "Que tipo de negociação?" "Isso depende das informações que você fornecer e da sua cooperação total", respondeu André. Débora sentou-se na cadeira diante da mesa de Augusto, parecendo subitamente muito menor e mais velha do que aparentava, com suas roupas caras e maquiagem perfeita. "Eles vão me encontrar", murmurou, mais para si mesma do que para os presentes. "Não importa onde eu esteja, eles sempre encontram." "Quem são eles, Débora?", pressionou Raquel. Débora ergueu os olhos, agora cheios de um medo que parecia genuíno. "Você não entende. Isso é maior do que vocês imaginam. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas com conexões, com dinheiro."
Estamos falando de uma rede de golpistas que mira homens ricos com filhos pequenos, resumiu André. Já entendemos a operação básica. Débora riu, um riso seco e sem humor. Isso é só a ponta do iceberg, delegado. O que vocês viram são os casos que deram errado, os que deixaram rastros. Mas para cada um desses, há dezenas de outros que nunca serão descobertos. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que existiam dezenas de outras crianças sofrendo como Miguel, dezenas de outros pais sendo manipulados como ele, era aterrorizante. Por que crianças? Perguntou, incapaz de conter a pergunta que o atormentava. Por que fazer uma criança inocente sofrer? Débora o encarou com uma expressão quase de pena. Porque vocês, homens ricos, só têm 2 pontos fracos reais: seu dinheiro e seus filhos. E para controlar o dinheiro, primeiro precisamos controlar os filhos. A frieza calculista daquela resposta deixou todos em silêncio por alguns segundos. Augusto sentiu náusea ao perceber a profundidade da manipulação a que fora submetido. Quero nomes, exigiu Raquel, quebrando o silêncio. Nomes, endereços, detalhes operacionais. Tudo. Só assim podemos começar a falar em algum tipo de acordo. Débora olhou longamente para a delegada, depois para Augusto. No rosto dela, uma batalha interna parecia se desenrolar. Finalmente, ela suspirou profundamente. Vou precisar de garantias. Proteção policial, um bom acordo judicial. Isso pode ser arranjado dependendo da qualidade das informações, respondeu o doutor. Fernando, que até então observava em silêncio. E vou precisar de papel e caneta, concluiu Débora. Tenho muitos nomes para escrever. A lista de nomes que Débora forneceu transformou o caso em uma operação policial de grande escala. O que começara como um drama familiar na mansão Vasconcelos rapidamente se desdobrou em uma investigação que se estendia por 5 estados brasileiros e tinha ramificações até no exterior. 2 semanas após a descoberta de Janaína, Augusto tentava readaptar sua rotina enquanto acompanhava os desdobramentos das investigações. Miguel, livre das substâncias tóxicas, voltara a ser um bebê tranquilo e sorridente. Seus exames mostravam progressos consistentes e Dr. Maurício estava otimista quanto à recuperação completa. Naquela manhã ensolarada de outubro, Augusto estava no jardim, sentado em um banco de madeira enquanto observava Miguel brincar em um tapete colorido estendido sobre a grama. O pequeno agora engatinhava com entusiasmo, alcançando os brinquedos espalhados ao seu redor e rindo quando conseguia agarrá-los. Ele parece outro bebê, comentou Dona Zélia, que regava as plantas próximas. Nunca vi uma mudança tão grande em tão pouco tempo. Augusto sorriu observando o filho morder um mordedor de borracha com as gengivas onde os primeiros dentinhos começavam a aparecer. Às vezes me pergunto quanto tempo ele teria sofrido se Janaína não tivesse tido a coragem de falar. A menção ao nome da filha fez Dona Zélia olhar para o outro lado do jardim, onde Janaína brincava com outras 2 crianças, os filhos do novo casal de seguranças que Augusto contratara para reforçar a proteção da mansão. Sabe, doutor, a Janaína tem falado muito em ser médica quando crescer. Diz que quer ajudar crianças como o Miguel. Augusto observou a menina por alguns instantes. Havia uma determinação nela, uma força de caráter que muitos adultos não possuíam. Ela vai ser o que quiser, Dona Zélia. Garanto que não faltarão oportunidades para isso. A conversa foi interrompida pelo som de passos no caminho de pedras. Era Josias, acompanhado da delegada Raquel. Bom dia, doutor Augusto. A delegada queria conversar com o senhor. Augusto se levantou ajeitando Miguel em seus braços. Alguma novidade, delegada? Várias, na verdade, respondeu Raquel, os olhos se suavizando ao ver Miguel sorrindo. Posso? Augusto entregou o filho para a delegada, que o segurou com a naturalidade de quem está acostumada a lidar com crianças. Miguel, normalmente tímido com estranhos, pareceu confortável nos braços dela. Ele está ótimo, comentou Raquel. Os médicos do IML confirmaram que não há sinais de danos permanentes. Graças a Deus, suspirou Augusto, sentindo aquele peso específico se dissipar de seus ombros. E quanto à investigação? É sobre isso que vim conversar. Podemos entrar? O assunto é delicado. Augusto assentiu, fazendo um gesto para que Dona Zélia levasse Miguel. Pode deixar ele comigo, doutor. Vou levar para dentro. Está quase na hora da mamadeira mesmo.
Dentro do escritório, com as pesadas cortinas filtrando a luz do sol, Raquel parecia ainda mais séria do que o habitual. Sentou-se na cadeira oferecida por Augusto e retirou uma pasta de sua bolsa. As informações que Débora nos forneceu levaram a uma operação coordenada em várias cidades. Até agora, já identificamos 27 mulheres envolvidas no esquema e 14 homens em posições de poder que facilitavam a operação. Que tipo de homens? Perguntou Augusto, surpreso com a menção a cúmplices masculinos. Advogados que forjavam documentos, médicos que falsificavam diagnósticos, funcionários públicos que garantiam a impunidade em caso de investigação, explicou Raquel. Era uma operação sofisticada, Augusto, muito mais do que imaginávamos inicialmente. Ela abriu a pasta e mostrou fotografias de algumas das pessoas detidas. Augusto reconheceu com horror um dos homens. Esse é o doutor Ronaldo Mendes. Ele fez uma consulta com Miguel há 2 meses. Exatamente. Dr. Ronaldo era um dos médicos que Débora consultava quando o pediatra oficial da família começava a fazer muitas perguntas. Ele fornecia diagnósticos falsos, receitava medicamentos desnecessários e, em alguns casos, até mesmo substâncias que piorariam o quadro clínico das crianças. Augusto sentiu uma onda de náusea ao pensar que havia permitido que aquele homem examinasse seu filho. Felizmente, pelo que pudemos apurar, você não seguiu as recomendações dele, continuou Raquel. Débora nos contou que ficou furiosa quando você insistiu em continuar com o Dr. Maurício. Ela chegou a pressionar para trocarmos de pediatra, lembrou Augusto. Disse que Dr. Maurício era muito tradicional, que precisávamos de alguém mais moderno. Foi por pouco então, comentou Raquel fechando a pasta. Mas há algo mais que preciso lhe mostrar. Algo que encontramos na casa de Débora em Botafogo. Casa em Botafogo? Ela tinha uma casa no Rio? Tinha. E apartamentos em Salvador e Belo Horizonte, todos comprados com dinheiro de outros golpes semelhantes. Raquel retirou outro envelope da bolsa e o entregou a Augusto com cuidado. Isto pode ser perturbador, mas você precisa ver. Dentro do envelope havia dezenas de fotografias. Nas imagens, Débora aparecia ao lado de vários homens em diferentes ocasiões. Festas, restaurantes, eventos beneficentes. Em algumas das fotos, ela usava disfarces simples, perucas, óculos, estilos de roupa diferentes. Ela estava monitorando todos esses homens, explicou Raquel, estudando seus hábitos, suas fraquezas, suas rotinas, escolhendo o próximo alvo. Augusto folheava as imagens com crescente desconforto. De repente, parou em uma foto que fez seu coração acelerar. Era ele mesmo, cerca de 1 ano antes, em um evento de caridade em homenagem a Carolina, poucos meses após sua partida. Na foto ele parecia abatido, magro, com olheiras profundas, o retrato de um homem devastado pelo luto. E lá, ao fundo da imagem, quase imperceptível entre os convidados, estava Débora. Ela usava um vestido simples e cabelo diferente, mas era inegavelmente ela, observando-o com um interesse calculista. Ela estava me monitorando desde então, murmurou Augusto, a voz embargada pela revelação. Desde o funeral de Carolina. Na verdade, disse Raquel com delicadeza, encontramos evidências de que começou ainda antes, quando Carolina ainda estava grávida. Essa informação foi como um soco no estômago. Augusto deixou as fotos caírem sobre a mesa, incapaz de continuar olhando. O que você está dizendo que ela planejou? Que ela esperou Carolina... Não, interrompeu Raquel rapidamente. Não há evidência alguma de que Débora tenha qualquer envolvimento com o que aconteceu a Carolina. Pelo que pudemos apurar, o grupo simplesmente monitorava famílias ricas com crianças pequenas, ou a caminho, especialmente aquelas em situações potencialmente vulneráveis, problemas de saúde, gestações de risco, etc. Augusto respirou fundo, tentando processar aquela informação. A ideia de que havia sido observado, estudado como uma presa durante um dos períodos mais dolorosos de sua vida, era quase insuportável. O que acontece agora? Perguntou finalmente. A operação continua. Já resgatamos 8 crianças em situações similares à de Miguel, algumas em estado bem mais grave. Débora continua colaborando, em troca de certas garantias processuais. E ela vai escapar impune? Questionou Augusto, um tom de indignação em sua voz. De forma alguma, garantiu Raquel.
Ela enfrentará as consequências de seus atos. A colaboração apenas poderá reduzir a pena, não eliminá-la. E acredite, considerando o que descobrimos, mesmo com redução ela passará muitos anos na prisão. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Lá fora, a vida continuava. Pássaros cantavam no jardim. O som distante de Miguel, rindo, ecoava pela casa. A cidade de São Paulo pulsava em seu ritmo frenético. Mas dentro daquelas 4 paredes, Augusto lutava para reconciliar a magnitude do que havia descoberto com a necessidade de seguir em frente. Há mais uma coisa, disse Raquel, hesitante. Algo que preciso perguntar e preciso que você seja completamente honesto. O que é? Você tem algum motivo para acreditar que Carolina possa ter sido vítima de algum tipo de sabotagem durante sua gravidez ou parto? A pergunta atingiu Augusto como uma descarga elétrica. Nunca, nem nos momentos mais sombrios de seu luto, ele havia considerado essa possibilidade. Do que você está falando? Carolina teve complicações no parto. Foi uma amniorexia seguida de hemorragia. Os médicos fizeram tudo o que puderam. Eu sei, li o prontuário, disse Raquel. Mas descobrimos um padrão perturbador em alguns dos casos mais antigos. Em pelo menos 3 situações, há evidências de que as mulheres do grupo podem ter acelerado o processo de criar uma vaga na família. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A insinuação era tão monstruosa que seu cérebro se recusava a processá-la completamente. Você está sugerindo que elas... Que Carolina... Não estou sugerindo nada específico sobre o caso de Carolina, esclareceu Raquel rapidamente. Apenas investigando todas as possibilidades. Se houver qualquer coisa, qualquer detalhe incomum que você lembre sobre os últimos dias da gravidez pode ser importante. Augusto fechou os olhos, forçando-se a reviver aqueles dias dolorosos. Carolina estava radiante em sua gravidez, mesmo com os desconfortos naturais. Não houve nada de anormal até a noite em que sua bolsa rompeu prematuramente, no início do 8º mês. Não consigo pensar em nada, disse finalmente. Foi tudo muito rápido. Sua bolsa rompeu durante a noite, fomos para o hospital e... Bem, você sabe o resto. Raquel assentiu, fazendo algumas anotações. Entendo. De qualquer forma, estamos analisando todos os casos suspeitos dos últimos 5 anos. Se houver qualquer indício, você será o primeiro a saber. Após a saída da delegada, Augusto permaneceu em seu escritório, imerso em pensamentos sombrios. A ideia de que a tragédia de Carolina pudesse ter sido orquestrada era demais para suportar. Mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a possibilidade. Não depois de tudo o que descobrira. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Josias. Doutor, o doutor Fernando está ao telefone. Disse que é urgente. Augusto atendeu, tentando afastar as sombras que pairavam sobre seus pensamentos. Fernando, alguma novidade? Várias, Augusto. Acabei de sair de uma reunião com o juiz do caso. Débora fez uma confissão completa, implicando mais pessoas do que imaginávamos. E há algo que você precisa saber imediatamente. O que é? Lembra da babá anterior ao Miguel? A Amanda que trabalhou apenas por 2 semanas e depois desapareceu? Augusto franziu o senho, tentando lembrar. Havia sido logo após o nascimento de Miguel, em meio ao caos do luto e da adaptação à vida com um recém-nascido. Vagamente. O que tem ela? Ela nunca existiu, Augusto. Era Débora, usando documentos falsos e uma caracterização simples. Foi assim que ela conseguiu acesso à sua casa pela primeira vez, coletou informações, estudou a rotina da família. Augusto sentiu um calafrio. Lembrava-se agora a babá tímida e eficiente que havia ficado apenas brevemente, alegando problemas familiares. Na época, ele mal prestara atenção, consumido pela dor da perda de Carolina. Meu Deus! Ela esteve dentro da minha casa desde o início. Exatamente. E há mais. Débora contou que foi ela quem sabotou o processo de contratação da agência de babás, garantindo que nenhuma candidata adequada fosse apresentada. Tudo para criar a necessidade que ela preencheria depois, já como Lorena. A manipulação era tão meticulosa, tão calculada, que Augusto sentiu uma onda de náusea. Fernando, eu preciso saber. Há alguma evidência de que Carolina... Não, interrompeu o advogado firmemente. Já perguntei isso especificamente, Augusto.
Débora jurou que não teve qualquer envolvimento com o que aconteceu a Carolina. Disse que o grupo apenas monitorava e aguardava oportunidades, nunca as criava. Pelo menos não dessa forma. Augusto respirou fundo, sentindo um alívio indescritível com aquela confirmação. Mesmo vinda de uma mentirosa compulsiva como Débora, era o suficiente para afastar o pior de seus temores. Obrigado, Fernando. Isso significa muito. Imagino que sim. Olha, as coisas vão acelerar nos próximos dias. A imprensa já está farejando a história. Precisamos discutir como você quer lidar com isso. Marcamos para amanhã, respondeu Augusto. Hoje preciso ficar com Miguel. Após desligar, Augusto foi até o quarto do filho. Miguel dormia tranquilamente em seu berço, o peito subindo e descendo em um ritmo suave e regular. Vê-lo assim, em paz, sem dor, era o maior presente que Augusto poderia receber. Sentou-se na poltrona ao lado do berço, observando o filho dormir. O pequeno rosto de Miguel lembrava tanto Carolina, os mesmos cílios longos, o mesmo formato de nariz. Era como se ela continuasse viva nele, como se uma parte dela tivesse sobrevivido à tragédia. Vamos ficar bem, filho, sussurrou Augusto, acariciando suavemente a cabeça do bebê. A tempestade passou. Mas enquanto observava Miguel dormir, Augusto sabia que a jornada estava apenas começando. Havia um império corporativo para proteger, uma reputação para preservar e, mais importante, um futuro para construir. Um futuro onde Miguel cresceria seguro, amado e protegido. Um futuro onde as sombras do passado não poderiam alcançá-los. Um ano se passou desde aquela tarde chuvosa em que Janaína revelara a verdade sobre Lorena, ou Débora, como o mundo agora a conhecia. O caso ganhara repercussão nacional, tornando-se símbolo tanto da vulnerabilidade das crianças quanto da força transformadora que uma simples voz corajosa pode ter. A mansão Vasconcelos, no Jardim Europa, já não era mais a mesma. Augusto fizera questão de renovar completamente o ambiente, como se tentasse exorcizar até o último vestígio da presença de Débora. As paredes ganharam cores mais vibrantes, os móveis austeros foram substituídos por peças mais acolhedoras, e o jardim, sob os cuidados atentos de Dona Zélia, florescia com mais vida do que nunca. Naquela manhã ensolarada de domingo, a casa estava especialmente animada. Miguel completava 1 ano e 6 meses, e Augusto organizara uma pequena celebração. Não um evento ostensivo, como seria de se esperar do presidente de uma das maiores construtoras do país, mas uma reunião íntima com pessoas que realmente importavam. "Olha só quem já está pronto para a festinha!" exclamou Dona Zélia, entrando na sala com Miguel nos braços. O menino vestia um macacão azul marinho e sorria, exibindo seus dentinhos recém-nascidos. Augusto, que conferia os últimos detalhes da decoração, virou-se com um sorriso amplo. Cada vez que olhava para o filho saudável e feliz, sentia uma gratidão imensa pela segunda chance que ambos haviam recebido. "Vem cá, campeão!" chamou, estendendo os braços. Miguel praticamente pulou para o colo do pai, agarrando-se com entusiasmo ao seu pescoço. Não havia mais vestígios das crises de choro e das contorções de dor. Os exames realizados ao longo do ano confirmaram o que Dr. Maurício previra. Nenhum dano permanente, apenas memórias que felizmente desapareceriam com o tempo. "Cadê a Janaína?" perguntou Augusto, ajeitando o filho no colo. "Tá terminando de se arrumar. Aquela menina tá mais vaidosa que moça grande", riu Dona Zélia. Desde os eventos do ano anterior, a relação entre a família Vasconcelos e Dona Zélia e Janaína havia se transformado profundamente. A jardineira continuava cuidando do jardim, mas agora residia em uma casa confortável, nos fundos da propriedade, especialmente reformada para ela e a filha. Janaína frequentava o melhor colégio particular de São Paulo, com todas as despesas pagas por Augusto, que fizera questão de estabelecer um fundo educacional que garantiria seus estudos até a pós-graduação. "Senhor Augusto", chamou Josias da porta. "Os primeiros convidados estão chegando." A lista de convidados para a celebração era pequena e significativa. Doutor Maurício e sua família. Fernando, o advogado que se tornara amigo próximo. A delegada Raquel, cuja determinação havia sido fundamental para desmantelar a rede criminosa. Algumas crianças da idade de Miguel,
filhas de amigos próximos e, surpreendentemente, 3 outras famílias que haviam sido vítimas do mesmo esquema em outras cidades. Essa última decisão, reunir outras vítimas, havia sido uma sugestão do terapeuta que Augusto começara a consultar. Compartilhar experiências semelhantes pode ser profundamente curativo, explicara o Dr. Renato. Vocês entenderão uns aos outros de uma forma que ninguém mais poderia. E ele estava certo. Nos meses anteriores, Augusto havia estabelecido uma conexão especial com essas outras famílias. Juntos, formaram uma rede de apoio mútuo, compartilhando histórias, estratégias de recuperação e, principalmente, esperança. Papai, papai, olha o que eu fiz! Exclamou Janaína entrando na sala com um embrulho colorido nas mãos. Embora não fosse sua filha biológica, ela havia começado a chamá-lo assim naturalmente, alguns meses após se mudarem para a casa nos fundos. O que você tem aí, princesa? Perguntou Augusto, abaixando-se para ficar na altura da menina. Um presente para o Miguel. Fiz na aula de artes. Janaína entregou o pacote envolvido em papel colorido desenhado à mão. Dentro, havia um porta-retrato feito de palitos de sorvete coloridos, decorado com conchinhas e pedrinhas brilhantes. No centro, uma foto de Miguel sorrindo. É lindo, Jana, elogiou Augusto, genuinamente impressionado com o capricho do trabalho. Vamos colocar na mesa principal para todos verem. A menina sorriu orgulhosa e correu para ajudar na organização da mesa de doces. Sua transformação ao longo daquele ano também havia sido notável. De uma criança tímida e observadora, Janaína florescera em uma menina confiante e expressiva, incentivada pelos elogios constantes à sua coragem e perspicácia. À medida que os convidados chegavam, a mansão ganhava vida. Crianças corriam pelo jardim, aproveitando os brinquedos que Augusto mandara instalar. Um pequeno parque particular, com balanços, escorregador e uma casinha colorida. Os adultos conversavam em pequenos grupos, compartilhando histórias e celebrando as vitórias do último ano. É uma transformação e tanto, comentou a delegada Raquel, aproximando-se de Augusto com uma taça de suco na mão. Tanto a sua quanto a desta casa. Augusto sorriu, observando Miguel brincar com outras crianças no jardim, supervisionado por Dona Zélia. A vida tem dessas coisas, não é? Às vezes precisamos passar pelo pior para encontrar o melhor de nós mesmos. Filosofando Vasconcelos. Não combina com sua imagem de tubarão dos negócios, brincou Raquel. Essa imagem também mudou bastante, para falar a verdade. E havia mudado mesmo. Nos meses após o escândalo, Augusto surpreendera o mercado financeiro com uma série de decisões inesperadas. A Vasconcelos Incorporações, antes focada exclusivamente em empreendimentos de luxo, agora dedicava parte significativa de seus recursos a projetos de habitação social e sustentabilidade. Além disso, Augusto criara a Fundação Carolina, dedicada à proteção de crianças em situação de vulnerabilidade. Soube que vocês conseguiram mais 2 condenações na semana passada, comentou Augusto, referindo-se aos desdobramentos judiciais do caso. Sim, 2 médicos envolvidos no esquema, confirmou Raquel. 20 anos de prisão cada um, sem direito à progressão de pena. E ainda temos mais 3 julgamentos marcados para o próximo mês. E quanto a ela? Mesmo um ano depois, Augusto ainda evitava dizer o nome de Débora. 18 anos, como acordado pela colaboração. Está em presídio federal, isolada das outras detentas para sua própria segurança. Continua cooperando, o que tem sido fundamental para desmontar os últimos núcleos da organização. Augusto assentiu silenciosamente. A justiça havia sido feita, mas ele sabia que nenhuma punição poderia realmente compensar o sofrimento infligido a tantas crianças inocentes. Doutor Augusto, chamou o Dr. Maurício, aproximando-se com um sorriso caloroso. Nosso pequeno guerreiro está esplêndido. Os últimos exames foram perfeitos, sabia? Ele me contou, sorriu Augusto. E parabéns pela sua nova clínica, doutor. Ouvi dizer que já há fila de espera para consultas. Dr. Maurício, inspirado pela experiência com Miguel, havia inaugurado uma clínica especializada em crianças vítimas de abuso e negligência, oferecendo tratamento gratuito para famílias de baixa renda. A Fundação Carolina era a principal mantenedora do projeto. É um trabalho gratificante, respondeu o médico,
Cada criança que recuperamos é como devolver um pouco de esperança ao mundo. A festa seguiu animada até o entardecer. Quando o último convidado se despediu, Augusto se viu sozinho na varanda, observando o pôr do sol pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa. Miguel dormia tranquilamente em seu quarto, exausto após um dia de brincadeiras e atenção. "Posso me juntar a você?" perguntou uma voz suave atrás dele. Era Helena Campos, mãe de uma das crianças convidadas e viúva de um diplomata. Augusto a conhecera durante as reuniões do grupo de apoio às famílias afetadas pelo esquema. Seu filho, Theo, havia sido vítima de uma mulher semelhante a Débora em Brasília 2 anos antes. "Claro", respondeu Augusto, indicando o espaço ao seu lado no banco da varanda. "Theo já dormiu?" "Como uma pedra", sorriu Helena. Dona Zélia o acomodou no quarto de hóspedes junto com Miguel. "Espero que não tenha problema." "De forma alguma." "Esta casa tem quartos demais para um homem e um bebê." Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando o espetáculo do céu noturno que começava a revelar suas primeiras estrelas. "Sabe", começou Helena, "quando tudo aconteceu com Theo, achei que nunca mais conseguiria confiar em ninguém, que viveria o resto da vida construindo muros ao nosso redor." Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. "E o que mudou?" perguntou. "Percebi que construir muros também significa se aprisionar, e que Theo merecia mais do que crescer em uma prisão, mesmo que fosse uma prisão dourada e segura." As palavras tocaram Augusto profundamente. Ele próprio havia lutado contra o impulso de isolar-se completamente após a traição de Débora, de nunca mais permitir que ninguém se aproximasse dele ou de Miguel. "Como você encontrou o equilíbrio?" perguntou, genuinamente interessado. "Entre proteger e não sufocar?" Helena sorriu, seus olhos refletindo a última luz do dia. "Construindo pontes em vez de muros. Estabelecendo conexões baseadas em transparência e respeito mútuo. Aceitando que o risco faz parte da vida, mas que isso não significa viver em constante medo." Novamente ficaram em silêncio, cada um absorvendo as implicações daquelas palavras. No jardim, vagalumes começavam a aparecer, pequenos pontos de luz dançando entre as flores cuidadosamente cultivadas por Dona Zélia. "Você transformou uma tragédia em algo belo, Augusto", disse Helena finalmente. "A Fundação Carolina, os projetos habitacionais, o apoio a outras famílias. Você construiu pontes onde poderia ter erguido fortalezas." Augusto sentiu uma emoção inesperada apertar sua garganta. Era verdade. Apesar da dor, do medo e da traição, ele escolhera o caminho da abertura, não do isolamento. "Acho que Miguel merecia isso", respondeu simplesmente. "Merecia crescer vendo que mesmo após a tempestade mais violenta, podemos reconstruir algo ainda mais forte e significativo." Helena assentiu, um sorriso compreensivo em seu rosto. "As crianças nos ensinam isso todos os dias, não é? A capacidade de curar, de perdoar, de seguir em frente." "Sim", concordou Augusto. "E alguns adultos também." Seus olhares se encontraram brevemente, uma corrente de entendimento mútuo passando entre eles. Não era romance, ainda era cedo demais para ambos, mas uma conexão baseada em experiências compartilhadas e valores alinhados. Uma ponte sendo construída, tijolo por tijolo, com cuidado e respeito. Naquela noite, enquanto tocava Miguel na cama, Augusto refletia sobre a jornada do último ano. O Império Vasconcelos não apenas sobrevivera ao escândalo, mas se fortalecera, agora guiado por valores mais sólidos do que a simples busca pelo lucro. Sua vida pessoal, que ele temera estar permanentemente manchada pela traição, florescia com novas conexões e possibilidades. "Acho que nos saímos bem, filhão", sussurrou para Miguel, que dormia profundamente, abraçado ao ursinho de pelúcia que Janaína lhe dera. E isso é só o começo. Ao sair do quarto, encontrou Janaína no corredor, vestida com seu pijama de unicórnios, o rosto já lavado para dormir. "Tio Augusto", chamou ela, usando o termo que alternava com papai, dependendo do humor. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro, princesa, o que foi?" "Você acha que eu vou ser médica de verdade um dia? Como o Dr. Maurício?" Augusto se abaixou, ficando na altura dos olhos da menina. "Acho que você será o que quiser ser, Jana. Médica, engenheira, astronauta, jardineira como sua mãe, o que seu coração mandar. Mas e se for muito difícil?"
As coisas mais importantes geralmente são, respondeu ele com suavidade. Mas lembra do que você fez ano passado? Quando viu algo errado e teve coragem de falar, mesmo sendo só uma menininha contra adultos poderosos? Janaína assentiu, os olhos brilhando com a memória. Se você teve essa coragem aos 8 anos, imagina o que poderá fazer aos 20, aos 30. Não há nada que você não possa conquistar, Janaína. Nada mesmo. A menina sorriu, jogando os braços ao redor do pescoço de Augusto em um abraço apertado. Boa noite, pai, sussurrou antes de correr para o quarto que dividia com a mãe na casa dos fundos. Augusto permaneceu no corredor por um momento, tocado pela simplicidade e profundidade daquele pai sussurrado. De todas as funções que exercia, presidente de uma corporação bilionária, filantropo, empresário do ano segundo à revista Exame, nenhum título soava tão doce ou tão importante. Na manhã seguinte, Augusto acordou cedo, como se tornara seu hábito. Preparou o café da manhã para Miguel, agora uma rotina que apreciava profundamente. Enquanto o menino comia suas frutas picadas, balbuciando alegremente, Josias entrou na cozinha com o jornal do dia. Bom dia, doutor. Acho que o senhor vai querer ver isso. Na primeira página do Estadão, uma manchete chamava a atenção. Fundação Carolina lança Programa Nacional de Proteção à Infância. Abaixo, uma foto de Augusto com Miguel no colo, durante o anúncio oficial do projeto. Parece que conseguimos, Miguel, sorriu Augusto, mostrando a foto para o filho, que bateu palminhas animadamente, sem compreender realmente o significado. O programa era ambicioso. Uma rede nacional de clínicas especializadas, linhas diretas para denúncias, abrigos temporários para crianças em situação de risco e uma campanha massiva de conscientização sobre sinais de abuso e negligência. Financiado parcialmente pela Vasconcelos Incorporações e parcialmente por doações de outras empresas, inspiradas pelo exemplo de Augusto, o projeto tinha potencial para transformar a vida de milhares de crianças em todo o Brasil. Doutor, chamou Dona Zélia, entrando na cozinha com um buquê de flores recém-cortadas. A decoração para o evento de hoje já está quase pronta. Quer dar uma olhada antes de sair? O evento em questão era a inauguração oficial da primeira clínica da Fundação Carolina em São Paulo, localizada estrategicamente em uma área carente da Zona Leste. Não por acaso, o local escolhido ficava próximo à favela onde Dona Zélia havia crescido. Confio no seu bom gosto, Dona Zélia, sorriu Augusto. Só preciso que tudo esteja perfeito para receber as crianças. Vai estar, patrão. Fiz questão de encher o lugar de cores e flores. Criança precisa de alegria, principalmente as que já sofreram tanto. Enquanto terminava de alimentar Miguel, Augusto pensava em como a vida havia mudado em apenas um ano. Da escuridão quase completa para um horizonte de possibilidades. Da desconfiança absoluta para uma cautela saudável, temperada com abertura para novas conexões. O celular tocou. Era Helena, confirmando sua presença na inauguração da clínica, junto com Theo. Mais uma ponte sendo construída, pensou Augusto, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios. Olhando para Miguel, agora tentando alimentar-se sozinho com sua colher de plástico e fazendo uma pequena bagunça no processo, Augusto sentiu uma certeza profunda. O futuro, que um dia parecera tão incerto e ameaçador, agora brilhava com promessas de dias melhores. Vamos lá, campeão, disse, limpando o rosto do filho com um guardanapo. Temos um mundo para transformar hoje.